Em uma época antiga, Deus escolheu um homem chamado Jonas para entregar uma mensagem poderosa. Mas a missão que Deus lhe deu parecia assustadora demais para ser aceita. Deus ordenou que Jonas viajasse até Nínive para alertar aquele povo sobre sua maldade. Porém, Jonas decidiu fugir para bem longe da presença de Deus. Ele acreditava que poderia escapar do destino que lhe havia sido entregue. Sem perder tempo, Jonas embarcou em um navio que seguia para terras distantes. Enquanto o navio avançava pelo mar, Jonas tentava esconder sua culpa no silêncio. Mas no céu distante, nuvens negras começaram a cobrir o horizonte. O vento aumentou violentamente e o mar se transformou em um caos assustador. Os marinheiros gritavam desesperados, enquanto a embarcação parecia prestes a afundar. Cada homem clamava ao seu Deus, tentando sobreviver àquela tempestade impossível. Enquanto todos lutavam pela vida, Jonas dormia escondido no fundo do navio. O capitão encontrou Jonas e ficou espantado ao vê-lo dormindo em meio ao desastre. Naquele instante, os homens perceberam que algo sobrenatural estava acontecendo. Eles lançaram sortes para descobrir quem havia provocado aquela tragédia. E a sorte caiu exatamente sobre Jonas. Com medo, os marinheiros perguntaram quem ele realmente era. Então Jonas confessou que estava fugindo do Deus dos céus. O medo tomou conta de todos quando ouviram aquelas palavras. A tempestade continuava crescendo como se o próprio mar estivesse furioso. Jonas percebeu que todos morreriam se ele continuasse naquele navio. Então ele pediu que os homens o lançassem ao mar. Os marinheiros tentaram resistir, mas as ondas ficaram ainda mais violentas. Sem outra saída, eles seguraram Jonas e o lançaram nas águas profundas. Assim que Jonas caiu no mar, algo impossível aconteceu. O vento parou, as ondas se acalmaram e o mar ficou em silêncio. Os marinheiros ficaram aterrorizados diante do poder do Deus de Jonas. Mas nas profundezas escuras do oceano, Jonas continuava afundando sozinho. As sombras do mar pareciam engolir completamente o profeta fugitivo. Então uma criatura gigantesca surgiu das trevas do oceano. O enorme peixe abriu a boca e engoliu Jonas inteiro. E naquele instante, Jonas desapareceu nas profundezas do mar. Dentro do grande peixe, Jonas despertou cercado por escuridão absoluta. O profeta percebeu que estava vivo por um milagre impossível. Ali, sem saída, Jonas finalmente começou a refletir sobre sua fuga. Nas profundezas do oceano, ele clamou a Deus em meio ao desespero. Ele reconheceu que não podia escapar da vontade divina. Durante 3 dias e 3 noites, Jonas permaneceu dentro daquela criatura gigantesca. O oceano rugia do lado de fora enquanto Jonas enfrentava sua própria alma. Pela primeira vez, o profeta decidiu obedecer ao chamado de Deus. Então Deus ordenou que o grande peixe libertasse Jonas. A criatura emergiu violentamente perto da praia sobre a luz do amanhecer. E Jonas foi lançado para fora do peixe diante da areia molhada. Exausto, Jonas respirou profundamente enquanto olhava para o céu. Mas a missão de Deus ainda não havia terminado. Desta vez, Jonas decidiu caminhar em direção à grande cidade de Nínive. A cidade era enorme, cheia de riqueza, orgulho e violência. Jonas entrou pelas ruas movimentadas carregando a mensagem divina. Ele anunciou que a cidade seria destruída se o povo não se arrependesse. As palavras do profeta se espalharam rapidamente por toda a cidade. Até mesmo o rei ouviu sobre o aviso que vinha do Deus dos céus. O poderoso governante desceu de seu trono em sinal de humildade. Por toda Nínive, homens, mulheres e crianças começaram a se arrepender. Até os animais foram cobertos de pano em sinal de humilhação diante de Deus. Então algo inesperado aconteceu diante de toda aquela cidade. Deus viu o arrependimento do povo e decidiu poupar Nínive da destruição. Mas Jonas não ficou feliz com aquele final inesperado. O profeta se irritou porque Deus demonstrou misericórdia ao povo. Mesmo depois do milagre no oceano, Jonas ainda precisava aprender sobre compaixão. Então Deus fez crescer uma planta para proteger Jonas do calor escaldante. Jonas finalmente sentiu conforto debaixo daquela sombra inesperada. Mas ao amanhecer seguinte, um pequeno verme destruiu a planta. Sobre o calor cruel do deserto, Jonas voltou a sentir raiva e tristeza. Então Deus mostrou a Jonas que a compaixão vale mais do que o orgulho. Aquela jornada não era apenas sobre fugir ou sobreviver no mar. Era uma história sobre transformação, misericórdia e obediência. E até hoje, a história de Jonas continua atravessando gerações. Porque ninguém pode fugir para sempre do chamado de Deus.